E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Otoshi de História. Quem é meu aluno, bem-vindo. Quem não é, está entrando no canal pela primeira vez, também seja muito bem-vindo, beleza? Na aula de hoje a gente vai trabalhar primeiro reinado, tá certo? E para começar o primeiro reinado, a gente tem que lembrar o quê? Do processo de independência do Brasil. Pedro foi o grande autor da independência do Brasil. É aquela historinha que você já ouviu, né? Que Pedro estava em cima de um belo cavalo, às margens do riacho do Ipiranga, onde ele puxou a espada, levantou e gritou: independência ou morte. Mas muito cuidado com isso, viu, pessoal? Porque essa história aí, ela é um pouco mitificada, tá certo? Pedro não estava em cima de um belo cavalo, Pedro estava em cima de uma mula, tá certo? Pedro, no dia anterior à independência, comeu algo que não lhe fez bem, então ele estava com um desarranjo intestinal. Tanto é que durante o processo ele teve que dar várias paradas para dar aquela velha aliviada, tá certo? Mas no dia 7 de setembro de 1822, Pedro proclama a independência do Brasil. No entanto, pessoal, essa independência não vai ser aceita em todo o território nacional. Aí você pode perguntar, mas espera aí, o povo brasileiro não queria independência? Sim, o povo brasileiro queria independência. Só que aqui no Brasil estava cheio de quê? Portugueses. E foram esses portugueses que disseram, olha, a gente não aceita essa independência. Então, crianças, o que aconteceu? Após a proclamação da independência, ela não foi aceita em todo o território nacional, justamente por causa dos portugueses. Então, Pedro vai ter que contratar tropas mercenárias, e aí onde entra o chamado Lord Cochrane, tá certo? Que era um mercenário escocês, e aí ele contrata esse cara para combater justamente os portugueses. Então esse cara vai lá para Maranhão, Piauí e tal, entre outras províncias, justamente aquelas províncias que havia mais resistência contra a independência do Brasil. E aí, por meio da violência e por meio desse exército de mercenários, é que Pedro vai consolidar a nossa independência. Tranquilo? Pois bem, então essa primeira etapa vista, qual é o próximo passo agora? O próximo passo, pessoal, é que os outros países, as outras nações, me vejam enquanto país agora recém-independente. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil vão ser os Estados Unidos em 1824, tá certo? Por meio da chamada doutrina Monroe, América para os americanos. Ou seja, quando os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil, eles não reconhecem porque eles são bonzinhos, tá certo? Mas porque eles têm interesse aqui no continente americano. Veja, se o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, consequentemente eu posso dizer que o Brasil deixa de ser influenciado pela Europa, tá certo? Se a Europa não tem mais influência sobre o Brasil, ou seja, vai deixar o Brasil livre para quem influenciar? Isso mesmo, os Estados Unidos. Tranquilo? Então, os interesses dos Estados Unidos eram meramente capitalistas. Tranquilo? O segundo país a reconhecer a independência do Brasil vai ser Portugal. Portugal reconhece a independência do Brasil em troca de 2 milhões de libras esterlinas. Otoshi, mas o Brasil tinha dinheiro para pagar essa indenização a Portugal? Não. Então o Brasil vai pedir dinheiro emprestado a quem? A Inglaterra. E por último e não menos importante, a grande, poderosa Inglaterra vai reconhecer a independência do Brasil em troca de duas coisas. Quais são essas duas coisas? Primeiro, renovação dos tratados de 1810. Para quem não lembra, o que danado foram os tratados de 1810, foi um acordo feito entre Inglaterra e Portugal, envolvendo o Brasil, aí, onde a Inglaterra pagaria 15% de imposto para que seus produtos entrassem aqui no nosso país. Ou seja, menor taxa de imposto, tá certo? Então a Inglaterra queria continuar pagando apenas 15% de imposto. Então, eu quero que renove os tratados de 1810 e quero que o Brasil acabe paulatinamente, tá, pessoal? Devagar, com a escravidão. E aí você deve estar do outro lado da telinha se perguntando, nossa, a Inglaterra era tão bondosa assim, ela se preocupava tanto com os escravos a ponto de querer abolir a escravidão? Na realidade, pessoal, não, né?
A Inglaterra ela vai ter interesse em acabar com a escravidão unicamente por uma questão capitalista. Vamos explicar? Escravo ganha salário? Não. Se ele não ganha salário, consequentemente ele não consome, ele não compra, tá certo? Mas vamos imaginar que a escravidão foi abolida. Então eu tenho mais de 1 milhão de escravos agora livres. Estes vão passar a ser trabalhadores assalariados, tranquilo? Então se cada escravo agora vai começar a receber um salário, eles vão passar a comprar. E adivinha quem abastecia o mercado brasileiro com seus produtos? Inglaterra, tá certo? Então, se eu abolir a escravidão, eu vou aumentar o quê? O meu mercado consumidor. A questão era meramente capitalista. Então, pessoal, analisando o que a gente viu até agora, 7 de setembro de 1822, independência do Brasil. Depois, Pedro vai consolidar essa independência por meio do uso da violência, com a contratação de tropas mercenárias. Em seguida, eu vou precisar do reconhecimento internacional, que os outros países me vejam agora como uma nação também, me reconheçam como uma nação. 1824, Estados Unidos, 1825, Portugal e, por último, a Inglaterra. Tranquilo? Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é elaborar uma Constituição para o Brasil. E aí, pessoal, a elite brasileira vai criar um projeto de Constituição, tá? Que foi conhecido como a Constituição da Mandioca. Como eu falei para vocês, é um projeto. E esse projeto vai ser entregue a Pedro, para Pedro aprovar ou não. E quando Pedro abre esse projeto de Constituição de 1823, ele fica meio chateado, porque ele percebe que essa Constituição limitava os poderes dele enquanto imperador, e quem na realidade teria esse poder, quem ficaria com poder, segundo a Constituição, seria a própria elite. Ou seja, a elite não foi besta, né? Criou um documento onde eles ficavam com poder e limitavam o poder do imperador. Gente, Pedro não vai gostar disso e Pedro vai mandar, na hora, fechar a Assembleia Constituinte. Isso é autoritarismo, tá, pessoal? Isso é autoritarismo. Então ele manda fechar a Assembleia Constituinte. Fechando a Assembleia Constituinte, ele chama 10 pessoas de sua confiança, dá um prazo de 40 dias e diz assim, olha, eu quero que vocês elaborem uma Constituição digna de um imperador como eu. Gente, para quem está se perguntando aí, ou quem não sabe o conceito de Constituição, Constituição é aquele livrinho, tá certo? Que contém as leis que regem o nosso país. É a lei máxima de uma nação, tá certo? E aí, a primeira Constituição do Brasil vai ficar pronta. Ano 1824. Então, se cair na sua provinha, se cair numa questãozinha, qual foi o ano da primeira Constituição que o Brasil teve? 1824, durante o primeiro reinado. Beleza? Toshi, quais são as características dessa Constituição? O que é que ela determinava, por exemplo? Bom, a Constituição determinava voto censitário. Para quem não sabe o que é voto censitário, é o voto baseado na renda. Tranquilo? Para votar, nesse período, você tinha que ter uma renda anual de 100 mil réis. Se não tivesse, você não participaria da política. Para você ter noção, 92% da população brasileira não participava da política, porque eram de pobres. Apenas 8% eram elite e que participava, sim, da política. Segunda característica é a criação de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e poder moderador. Tocha, executivo, legislativo e judiciário eu já ouvi falar, mas esse moderador eu nunca tinha ouvido falar. Gente, o poder moderador é único e exclusivo do imperador, Dom Pedro I, e esse poder manda nos outros 3. Sabe qual é o nome disso? Autoritarismo. Próxima característica, ela determina a forma de governo, monarquia hereditária, ou seja, o Brasil deve ser governado por um monarca, e esse poder deve ser passado de pai para filho. Tranquilo? Monarquia hereditária. Outra característica da Constituição de 1824 é o regime de padroado. Para quem não sabe o que é padroado, é quando a igreja fica subordinada ao Estado. E, no popular, para você entender, é quando o Estado manda na igreja. Tranquilo? Gente, essa Constituição ela foi outorgada. O que é isso, Atocha? Ela foi imposta. Opa, autoritarismo de novo.
Vejam quantas vezes a gente falou de autoritarismo. Vamos relembrar? Ele fechou a Assembleia Constituinte em 1823, com aquele projeto que ele não gostou. Ele outorgou uma Constituição, ele impôs uma Constituição à nação, não é verdade? E por último, não menos importante, ele criou um quarto poder, o poder moderador, que manda nos outros três poderes. Isso também é autoritarismo. E por que, Otócio, tu está citando e falando muito nessa questão do autoritarismo de Pedro? Porque é justamente por causa do autoritarismo de Pedro que vai acontecer aqui em Pernambuco e em parte do Nordeste um movimento chamado Confederação do Equador. Esse movimento vai acontecer em 1824 em Pernambuco, tá certo? Pernambuco liderando esse movimento. Otócio, por que o nome Confederação do Equador? Porque as províncias que vão participar desse movimento, se você pegar um mapa, elas ficam próximas ali à linha do Equador. As províncias do Nordeste que vão participar do movimento. Muito bem. Confederação do Equador, 1824, Pernambuco. Qual foi a grande causa desse movimento estourar aqui em Pernambuco? Gente, a grande questão foi justamente esse autoritarismo de Pedro, né? Ele não foi muito bem visto aqui em Pernambuco. Então, esse é o primeiro motivo. Um segundo motivo é que Pedro vai mudar o governador da província de Pernambuco, que vai deixar o pernambucano insatisfeito. E aí vai eclodir o movimento. Qual era o objetivo da Confederação do Equador? A Confederação do Equador, minha gente, ele tinha como objetivo separar-se do Brasil. Não entendi, Otócio. Vou explicar. A Confederação do Equador tinha como objetivo tornar o Nordeste uma nação, uma república, um país independente do Brasil. Você tem noção do que é isso? Em 1817, para quem lembra bem, Pernambuco liderou um movimento chamado de Revolução Pernambucana, de 1817, onde o objetivo era separar Pernambuco do Brasil. E assim o fizeram, viu? Durante 74 dias, nós fomos um país, acredite ou não. Mas, minha gente, agora o objetivo é maior. Pernambuco quer separar o Nordeste. Tanto é que Pernambuco vai contar com o apoio de Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte nesse processo, tá certo? Otócio é ousado, né? É bem ousado. E, logicamente, né, pessoal, que a gente tem que caracterizar esse movimento. Então, a gente caracteriza a Confederação do Equador de duas maneiras. É um movimento republicano, porque prega a instauração de uma república. É um movimento anti-lusitano, porque é contrário a Portugal. Filé, show de bola. Gente, Pedro vai ficar sabendo do movimento e não vai gostar. E o que ele vai fazer? Adivinha quem é que ele vai chamar? Ele vai chamar o Lord Cochrane, aquele escocês mercenário louco por dinheiro. E aí o Lord Cochrane vai montar uma espécie de marinha. Já o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva vai montar um exército por terra, tá certo? E vão em direção a Pernambuco. Em Pernambuco, quem é que está liderando a Confederação do Equador? É o chamado Frei Caneca, o Joaquim do Amor Divino Rabelo, tá certo? Conhecido por Frei Caneca, e o Cipriano Barata, jornalista, filósofo, intelectual. Gente, as tropas chegarão aqui em Pernambuco por terra, por mar, e o negócio pega, o bicho pega, tá certo? E depois de muito confronto, o exército do imperador vai conseguir reprimir esse movimento, tá certo? O Cipriano Barata vai ser preso, depois vai ser solto a posteriori. Já o Frei Caneca não vai ter a mesma sorte. Frei Caneca, que era o grande cabeça do movimento chamado Confederação do Equador. Frei Caneca que tinha um jornal, né, chamado Tifes Pernambucano, onde ele criticava o imperador, onde ele criticava o poder moderador. Esse Frei Caneca vai ser condenado, minha gente, ao enforcamento. Só que na hora da execução de Frei Caneca foi uma coisa muito engraçada, se é que a gente pode chamar isso de engraçado. Mas ninguém quis matar o Frei Caneca, né? Os carrascos lá
né, foram chamados para matar o Frei Caneca e eles se recusaram, porque Frei Caneca era amado em Pernambuco. E aí, diante da recusa de vários carrascos, foi que fizeram, pegaram o Frei Caneca, colocaram de frente para um paredão, para uma muralha, e fuzilaram o Frei Caneca, o grande e maior símbolo da chamada Confederação do Equador. Tá certo? E aí, gente, encaminhando agora para a parte final da nossa aula, a gente tem que entender quais são os fatores, quais foram os fatores que levaram à crise do primeiro reinado, tá certo? O que foi que aconteceu para que Pedro, em 1831, zarpasse daqui? Um detalhe, tá? Antes que eu esqueça. O primeiro reinado vai de 1822, tá, pessoal? Que é o ano da independência do Brasil, até 1831, que é quando Pedro vai embora para Portugal. Quais são os motivos da crise? Vamos lá. Primeiro, crise econômica. O Brasil estava fundado numa crise econômica. Além disso, houve a falência do Banco do Brasil. Como é que alguém consegue falir um banco? Pedro conseguiu. Segundo ponto, pessoal. Houve uma questão que a gente chama de questão da sucessão. Foi o seguinte. Dom João VI, o pai de Dom Pedro, que estava em Portugal, morreu. E pela ordem da sucessão, quem deveria assumir o trono era Pedro, mas Pedro estava aqui, beleza? Então chegou uma cartinha dizendo, olha Pedro, teu pai morreu, Dom João VI, e tu tem que vir para cá para assumir o trono de Portugal. E Pedro disse, poxa, eu não quero voltar, gosto do Brasil, vou ficar aqui. Então eu faço o seguinte, eu abro mão do meu trono em nome da minha filha. Quero que minha filha assuma, Maria da Glória. Só que Maria da Glória era uma criança, uma pirraia, tá certo? Então o irmão de Pedro, Dom Miguel, não aceitou isso. E tirou a criancinha lá, a Dona Maria da Glória, do trono e disse, eu vou assumir o trono. Ele usurpou o trono. E Pedro ficou muito chateado. Então Pedro pede dinheiro emprestado à Inglaterra. Veja, o Brasil está endividado até o talo. Está numa crise econômica. Aí vai Pedro pedir dinheiro emprestado à Inglaterra para investir no exército, para mandar para Portugal. E lá ele tirar o irmão do trono para devolver para a filha. O brasileiro gostou disso? Não gostou não. Diz, Pedro, a gente já está quebrado, cara. Como é que tu faz um negócio desse para resolver um problema de Portugal? Nem nosso é. Isso não pegou bem para Pedro, manchou a imagem dele. O nome desse episódio, questão da sucessão. Outra coisa que a gente tem que destacar é a morte de um jornalista, o jornalista Líbero Badaró, um grande opositor de Pedro. Ele foi assassinado e adivinha a quem acusaram? Isso, acusaram Pedro de ter mandado matar o Líbero Badaró. Na realidade isso não aconteceu, pessoal, mas o boato na época foi grande. Tá certo? E Pedro ficou muito mal visto. E aí Pedro, para tentar apaziguar as coisas, foi no local onde o Líbero Badaró nasceu, né? Que foi em Minas Gerais. Então ele disse, eu vou lá para tentar, né, amenizar as coisas. Só que não foi uma boa ideia, porque ele foi para lá, para Minas, foi muito mal recebido, foi vaiado, né? A população pegou panos pretos, colocou nas paredes e disse que Pedro não era bem-vindo ali. Então Pedro retorna para o Rio de Janeiro diante dessa humilhação lá em Minas. E aí, voltando ao Rio de Janeiro, os portugueses lá do Rio de Janeiro decidem fazer uma festa para recepcionar Pedro. Aí você pode dizer, festa? O bichinho, né? Foi tão maltratado em Minas, vamos fazer uma festa para recepcionar o imperador? Gente, os brasileiros não vão curtir essa ideia. E vão começar a jogar garrafas no dia lá da festa que fizeram para o Pedro. Vão começar a jogar garrafas nos portugueses, pedaço de pau, pedaço de ferro, pedra, tudo que você imaginar. O nome que a gente dá a esse episódio é A Noite das Garrafadas. Foi garrafa voando de um lado para o outro. Portugueses contra brasileiros, brasileiros contra portugueses. Então perceba, Pedro, minha gente, ele não tinha como se manter mais no poder. Ele está diante de uma crise econômica, falência do Banco do Brasil, a questão da sucessão, assassinato do jornalista Líbero Badaró, que foi atribuído a ele, tá certo? Então perceba que a situação dele é crítica. E aí, diante de tudo isso, diante de todo esse cenário, Pedro vai abdicar ao trono. Ou seja, Pedro vai deixar o trono, vai voltar para
Portugal, onde ele vai assumir o trono lá como Dom Pedro IV. E aqui no Brasil, quando ele vai, ele deixa o filhinho dele de 5 anos, Pedrinho, tá certo? Para ser o sucessor dele. Mas, Otoshi, um menino de 5 anos pode assumir o trono? Não. O que é que diz a Constituição de 1824? Que se o imperador morrer ou abdicar, o sucessor deverá ser maior de idade. Caso não seja, o Brasil deverá ser governado por uma regência. E aí onde entra o chamado período regencial. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje e espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já se inscreve no canal, deixa um likezinho, beleza? Beijo para as meninas, abraço para os rapazes e até a próxima aula. Tchau, tchau.